tudo bem? A Pro hoje resolveu fazer uma apresentação, uma videoaula, para a gente poder explicar para vocês o envelhecimento usual, tá? Então vamos falar um pouquinho o que acontece com alguns sistemas do nosso corpo, até porque o envelhecimento motor-funcional a gente acabou abordando a semana passada, né? Então, dos sistemas em geral a gente já viu, e agora a gente vai ver por sistemas. Eu acho que essa semana e a semana que vem a gente vai estar vendo isso, para depois a gente começar a entrar na parte das doenças, tá? Então, essa semana ainda a gente está falando essa e a outra de envelhecimento normal, ok? Bom, vamos começar falando então desse processo, que não é um processo linear. Então, não adianta a gente achar que todo mundo vai envelhecer do mesmo jeito, tá? Cada pessoa, cada um de nós vai ter características associadas à senescência, ao processo de envelhecimento muito individuais. Cada um vai envelhecer de uma forma diferente do outro, tá? Esse processo é cumulativo, vai se acumulando dia após dia, né? Essas alterações são únicas, né? E que tem uma grande influência aí da genética. Então, a genética ela age aí sim como um fator importante nesse processo de envelhecimento. E a gente precisa saber entender como isso se procede e se processa para que a gente possa dar um bom atendimento a esse idoso. Então, a gente vai começar falando aí de nutrição, depois a gente passa para antropometria e depois a gente finaliza com pele, né? Então, o que acontece com a nossa nutrição quando a gente envelhece? Então, as alterações fisiológicas do envelhecimento, eles vão acabar repercutindo muito em vários sentidos. Então, a gente pode começar falando da nutrição na questão, de fato, do paladar, né, que é um órgão do sentido e o olfato, mas que vão estar bem, digamos aqui, afetados quando o assunto é envelhecimento, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem a língua, né, que dá pra gente aquela sensação de gosto do alimento, né? Dentro da língua, você tem aqui as papilas gustativas que vão te dar a sensação de gosto do alimento. Essas papilas gustativas, com o tempo, elas vão se perdendo, não, elas vão se atrofiando, as células responsáveis pelas papilas gustativas vão se degenerando e a pessoa acaba perdendo o gosto do alimento, tá? Algumas pessoas diminuem e outras perdem o gosto. Então, o que vai predominar aqui? O sabor salgado, o sabor azedo e amargo. Então, ele perde a capacidade de sentir o sal e a capacidade de sentir o açúcar, com o predomínio do sabor amargo. Outra coisa que fica afetada também, além do paladar, é o cheiro do alimento. Então, são duas coisas muito importantes que acabam aí me dando vontade de comer ou de digerir o alimento, que é o paladar e o cheiro do alimento. Se eu perco o paladar, não consigo mais sentir o gosto nem do sal nem do açúcar, e eu não consigo mais sentir o cheiro da comida, consequentemente a comida para mim não vai ter mais interesse, né? E são órgãos dos sentidos muito importantes esse. Então, quando você perde a capacidade de sentir o cheiro, a diminuição dessa capacidade de sentir cheiro é chamado de hiponosmia. Então, a capacidade de diminuição de sentir o cheiro chama-se hiponosmia, tá? Nossa senhora, nosmia. Ficou ruim pra caramba isso aqui, né? E a incapacidade de sentir o cheiro, então quando eu não consigo sentir cheiro de nada, isso vai ter o nome de, ver se eu consigo melhorar agora, anosmia, ou seja, no caso da anosmia, eu não consigo sentir o cheiro na hora que eu vou sentir o cheiro da comidinha da mãe, né? Eu não consigo sentir essa sensação, tá bom? Então vamos apagar aqui também, ok? Vamos lá. Então, se eu tenho um comprometimento tanto do gosto do alimento quanto do cheiro, eu vou ter aí uma dificuldade na ingestão desse alimento. Okay? Essas alterações que acontecem nas papilas gustativas e na condição sensorial desse alimento, né, desse cheiro, desse gosto, acabam aí prejudicando a percepção de sabores que eu porventura venha a ter, né? Então, como eu já falei para vocês, vai predominar aí o cheiro, o gosto salgado, o gosto azedo e amargo ao invés do gosto do doce e do salgado, tá?
Também com o envelhecimento a gente vai ter uma necessidade maior de ingestão de proteína, que fica prejudicada, né, pela diminuição de produção de HCl, e também uma redução da biodisponibilidade de vitamina D, que vai acabar acarretando na menor absorção de cálcio. Então, a vitamina D é uma vitamina fundamental para a absorção de cálcio, uma vez que eu não consigo mais sintetizar a vitamina D por conta da biodisponibilidade, ou seja, ela vai estar menos disponível para mim, eu vou ter um prejuízo que pode levar, no caso de algumas pessoas, à osteoporose, tá? Isso acontece porque esse indivíduo vai ter o que a gente chama de acloridria. Vamos lá, se eu consigo escrever acloridria, que é diminuição na produção de HCl, tá? Ou a hipocloridria, que é a ausência. Peraí, vamos lá, apaga tudo. Aqui é ausência de HCl, vamos apagar aqui. Então, acloridria é ausência, vamos apagar. É borracha, gente. Aqui é ausência de HCl, tá? Ausência, não produz. Então, ausência, tá? Uma hora eu consigo escrever com essa caneta aqui, tá? E a gente tem a hipocloridria. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó, anotação, né? Então, a gente tem aqui a hipocloridria, né? Eu coloquei certo aqui, vamos ver. Aqui, vamos colocar a caneta aqui. E eu tenho a hipocloridria, ó. Não vai escrever, vamos fazer aqui com a canetinha, ver se funciona. Eu tenho a hipocloridria, vou escrever aqui mesmo. A hipocloridria, hipocloridria, cloridria, que aí sim é a diminuição na produção de HCl, tá? Uma hora eu consigo acertar. O HCl é o suco gástrico, que é importante para fazer a digestão de alguns alimentos, principalmente proteína, né? Quando a gente come, a gente produz suco gástrico que forma o quimo. O quimo é aquilo que você vomita, tá? Quando você vomita, o que você está vomitando? É o quimo, né? Então, o HCl é importante para formar esse mingau dentro do estômago para ser digerido. Quando ele chega lá no intestino delgado, no caso aí, ele tem que estar ácido para poder passar pelos vilos que a gente tem no intestino da gente. Então, cada alimento vai ter uma absorção específica. Então, ferro numa parte do intestino, vitamina D na outra, e o ácido clorídrico acaba ajudando nessa absorção, tá? Então, como eu falei para vocês, o aumento da necessidade proteica diminui aí, acaba sendo prejudicado, porque quando o indivíduo envelhece, ele produz menos HCl, ou para de produzir HCl, e dificulta a digestão de proteínas, tá? E também a gente vai ter aí nesse indivíduo uma deficiência, por conta também desse HCl diminuído ou ausente, de vitamina B6, né? Então reduz aí a acidez gástrica, no caso do HCl, levando a uma menor absorção de vitamina B12, ferro, cálcio, ácido fólico e zinco. Isso tudo talvez tenha que ser reposto para esse indivíduo aí, né? Além disso, então, o que a gente percebe aí é essa insuficiência dessas vitaminas, né, de ferro, cálcio, ácido fólico e zinco, vai fazer com que esse idoso precise ter uma reposição, tá? Outra coisa que a gente percebe também é a insuficiência dos mecanismos reguladores, tanto da sede quanto da fome e da saciedade. Isso também é muito importante, que acaba fazendo com que ele não queira beber água, né? E que ele não queira se alimentar. Então, isso é um fator também que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala de idoso, né? Sempre ficar observando se ele está ingerindo líquido aí suficiente, se ele está comendo o suficiente. Outra coisa, como ele é muito mais sensível, ele vai ter um aumento da toxicidade aí de vitaminas lipossolúveis. Então, da mesma forma que falta esse tipo de vitamina para ele, pode ser que exista ali, se ele começar a tomar isso por prescrição médica, tomar em excesso, ele pode ter uma toxicidade aí por conta disso. Então, outra coisa que também acaba repercutindo e prejudicando aí a saúde do idoso. Além da maior dificuldade na obtenção e preparo de alimentos, tá?
Então, é claro que à medida que a pessoa envelhece, ela vai ter dificuldade de comprar o alimento e de fazer também. Se ele morar sozinho. Se ele morar sozinho, então, isso fica muito complicado, tá? E outro fator que acaba repercutindo também é esse aqui, chamado xerostomia, tá? A xerostomia é chamada de boca seca, tá? Então, o indivíduo, quando ele envelhece, ele começa a ter uma diminuição da produção de saliva, né? Uma atrofia de glândulas salivares, fazendo com que a boca fique seca e dificultando também a mastigação e engolir, né? O engolir este alimento, né? E processar. Então, esse também é outro fator muito importante que acaba interferindo aí, tá? Quando a gente fala... outra coisa que eu esqueci de falar, que também é muito importante na nutrição, é a perda dos dentes, né? Então, a gente tem lá a perda dos dentes, que vão também interferir nesse processo, porque uma vez que ele lá, os dentes vão caindo à medida que a pessoa envelhece, e a ausência deles, né? Que a gente chama de edentulação ou falta de dentes, faz com que ele tenha que usar muitas vezes uma prótese que machuca no começo, que fica frouxa depois de um certo tempo, e aí muitos não querem tirar a prótese para escovar os dentes, então isso acaba interferindo na digestão também, na nutrição. E outra coisa que eu não falei é o presbiesôfago, né? Então, quando eu for falar também lá na frente de digestório, eu vou citar novamente. Presbiesôfago é a dificuldade de deglutição. Então, o esôfago acaba ficando mais... essa motilidade esofagena fica mais lenta, fazendo com que ele tenha dificuldade para engolir os alimentos. Bom, então vamos para outra parte, que é a antropometria, né? Ocorre aí uma redução da estatura do idoso, cerca de 1 centímetro por década no homem e 1,5 centímetro nas mulheres, a partir dos 40 a 50 anos. Então, meu amor, se você é pequenininho ou pequenininha, se você é baixinho, pode ter certeza que você vai virar anão depois de uma certa idade, né? Ou seja, vai ficar bem pequenininho, né? Porque imaginou se você tem 1,45 m, você vai ficar com 1,40 m, né? Então, mas é uma realidade. Infelizmente, assim, a gente vai diminuindo a estatura, vai diminuindo o tamanho, né? E isso vai acontecer por vários aspectos. Primeiro, pela redução de massa óssea, que é um processo chamado osteopenia ou osteoporose, que pode acabar repercutindo na escoliose, na hipercifose, né? Então, que é o famoso corcundinha. A coluna vai ficando cada vez mais curva. Num processo osteoporótico, em algumas raças específicas, principalmente na amarela, isso é mais acentuado, porque tem um fator racial aí incluído na questão da osteoporose, né? Genético, vamos dizer assim. E essas pessoas acabam tendo aí uma perca bem acentuada de massa óssea, tá? Esse metabolismo aí acaba sendo prejudicado. E a gente tem também a redução dos discos intervertebrais da coluna. Então, a nossa coluna tem um espaço entre uma vértebra e outra. Quando você envelhece, isso acaba aí diminuindo esse espaço. Então, além da cifroescoliose, da cifose, da diminuição dos discos intervertebrais e do aplanamento dos pés, se você olhar para o seu pé, tem uma curvinha ali no pé embaixo, né? Isso vai ficar plano. Então, isso vai dar uma redução considerável de estatura aí de mais ou menos 5 centímetros aí 5 a 6 centímetros até os 80 anos de idade, né? Geralmente o idoso fala, nossa, eu tô ficando mais baixo, né? Diminuir a estatura e tudo mais. Outra coisa que a gente também vai encontrar aí nesse idoso seria a diminuição do peso, tá? Isso a gente consegue identificar através do cálculo de índice de massa corporal, tá? Como é que a gente faz esse cálculo aqui, né? A gente chama de índice de Quetelet, né? Que é peso em quilogramas dividido pela altura ao quadrado, né? Então, geralmente, a partir dos 40 anos, a gente começa a perder massa muscular. A perda de massa muscular é chamada de sarcopenia. Vamos lá. Tô melhorando, hein? Sarcopenia. Isso é perda de massa muscular, tá? Então, a sarcopenia se caracteriza pela perda dessa massa muscular. E a gente vai ganhar o que no lugar dos músculos? A gente vai ganhar gordura, né? Isso vai acontecer até aproximadamente os 75 anos. Aos 75 anos, então, você já não também vai começar a perder massa gordurosa, né? E aí você vai começar a apresentar um emagrecimento bem acentuado, tá? A sarcopenia, ela começa em torno dos 30 a 35 anos e vai se acentuando,
né? Claro que se a pessoa fizer atividade física, tiver uma dieta equilibrada, ela acaba aí, não vou dizer compensando, mas ela acaba melhorando aí essa perda, né? Então não é uma perda tão intensa assim, tá? Mas ela é importante, ok? A perda de gordura aos 75 anos vai dar aquela característica de olhos fundos, né? Com o aparecimento dos ossos bem mais proeminentes, mas vai acontecer a partir dos 75, tá bom? Na temperatura acontece outro efeito bastante interessante, né? Na temperatura, o idoso vai ter uma dificuldade de manter a temperatura corporal, né? Por ser mais resistente aos pirógenos, então ele vai ter uma disfunção hipotalâmica com uma lentificação da resposta pirogênica, né? E também uma dificuldade na produção e conservação de calor. Então, o que acontece? No frio, ele acaba morrendo de frio, porque ele não consegue produzir calor, até porque não tem gordura subcutânea, né? Ele tem uma dificuldade no enrijecimento dos pelos, que acaba também causando uma vasoconstrição e melhorando aí a sensação térmica. E no caso do frio, ele acaba aí não conseguindo compensar essa temperatura e acaba ficando com muito frio no frio. Em relação ao calor, com a atrofia de glândulas sebáceas, que vai acontecer no processo de envelhecimento na pele, o que vai acontecer? Ele não consegue suar. Se ele não sua, ele não tem aquela água que evapora do corpo, que é basicamente para tentar o quê? Esfriar o corpo. E acaba que ele fica esquentando demais, né? E não consegue compensar isso. Outra coisa que o idoso apresenta é temperaturas basais menores que os jovens, né? Então a febre pode estar ausente. Então, como ele tem uma maior resistência ao pirógeno, que eu acabei de falar agora, o que é pirógeno? Uma substância que a célula produz e faz com que o corpo esquente. Muito comum e geralmente ela vai estar presente ali em casos de febre, tá? Então, como ele tem uma maior resistência, ele não vai ter febre. Então a gente pode pensar que um idoso com uma temperatura axilar de 37 graus centígrados, ele vai estar com uma temperatura de fato entre torno de 38,7 a 39 graus, tá? E, consequentemente, por conta disso também, ele vai ter, com frequência, a hipotermia. Então, a gente pode ter, como resposta à infecção, ao invés da febre, a temperatura muito baixa, que a gente chama de hipotermia, neste caso, para o idoso, tá? Então, é importante a gente verificar. Já essa questão do coronavírus aí, a gente não pode dizer que o idoso é um fator de infecção é a hipertermia, tá? Pode ser que ele tenha um efeito ao contrário. Então, tem que estar de olho nisso, ok? Então, aqui é mais ou menos para a gente poder entender como é que funciona a fisiopatologia dos pirógenos, né? Então, os pirógenos exógenos estimulam os macrófagos, que são as células responsáveis pelo controle de infecção, identificação aí de uma substância, bactéria ou vírus, linfócitos, células endoteliais, hepatócitos e células epiteliais, além de fibroblastos e etc. Eles vão induzir a febre. Então, com a febre, eu tenho uma resposta de que meu sistema imunológico está em ação para tentar o quê? Controlar uma possível infecção, tá? Então, o que a gente vai ter aí? Com a elevação do hipotálamo, eu vou ter do liminar hipotalâmico, nervos simpáticos fazendo a vasoconstrição, o córtex cerebral alterando a postura e motivando o uso de roupas e alimentação visando o aquecimento corporal. E se o limiar hipotalâmico é regulado, a gente pode ter dissipação de calor através da pele. Então, como é que funciona? Se eu estou com o meu sistema termorregulador em dia, eu vou ter uma vasoconstrição no frio, né? Então, vamos colocar no frio, né? Eu vou ter uma postura e uma percepção de frio e vou colocar uma roupa quente, e no calor eu vou acabar suando. No idoso, isso dificilmente vai acontecer, tá? Outra característica que a gente vai encontrar aqui é a imunossenescência, né? Onde ocorre nesse idoso uma involução do timo. A gente diz que essa involução é em torno de 20 a 30% dos linfócitos T. O timo são as nossas células de defesa, a gente chama o timo de células serial killers, tá? Elas são nossos soldadinhos de chumbo, tá? Então, geralmente, quando eu tenho uma reação, um processo infeccioso, elas aparecem rapidamente e acabam aí se multiplicando mais rapidamente ainda, debelando o processo infeccioso. Então, se eu tenho uma febre,
Se eu tenho uma dor de garganta, por exemplo, na criança é muito comum que o timo seja acionado rapidamente, né? Em torno dos 15 anos, aí a produção de timo está todo vapor. Então, eu vou ter uma resposta, por exemplo, seu filho chega em casa e fala, tô com dor de garganta, mãe, pai, tô com dor de garganta. Aí, de noite, você pode ter certeza que ele vai ter febre, tá? Então, isso é uma resposta esperada aí. Então, o timo vai começar a se multiplicar, né, para debelar a infecção. Ele é o primeiro que vai avisar. Então, a gente chama de resposta primária. Aí, você tem a resposta retardada ou secundária, que são os linfócitos B, a IgE, IgE, que acabam aí identificando o agente infeccioso, mas um pouco mais tardiamente. Ele vai ter que ler o código genético. O timo, ele responde a qualquer tipo de infecção, tá? Então, o que vai acontecer? O idoso vai responder mais demoradamente a um processo infeccioso, aumentando aí o risco de uma septicemia. No caso de uma doença autoimune, ele pode ter um comprometimento maior e até de neoplasias também, tá? Aqui é um vírus, né, sendo atacado pelos linfócitos T. Então, tudo que está em azulzinho aqui é linfócitos T aqui atacando, identificando e atacando, né, o sistema imunológico aqui atacando esse vírus aqui, esse agente infeccioso, ok? Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, observar nesse paciente no processo de envelhecimento, são os órgãos dos sentidos, então o ouvido desse indivíduo. Então, com o envelhecimento, a gente vai ter aí um crescimento relativo de orelha e nariz, a cartilagem vai crescer mais, e vai crescer pelo na orelha, pelo no trago. Os pelos vão ficar grossos, compridos e vão começar a sair pela orelha. O que vai acontecer aí nesse indivíduo? Ele vai ter dificuldade para ouvir, então o ideal é que ele corte o pelo da orelha, assim como do nariz também, se ele tiver um aumento de pelo no nariz, tá? Esse paciente pode ter queixa de disfunção auditiva, de prurido no ouvido e até de zumbido, né? Se a disfunção auditiva for sensorial, significa que ele tem um problema de percepção de audição. Então, ele pode ter uma hipoacusia, que é dificuldade ou diminuição da acuidade auditiva, e aí pode ser um princípio de surdez, ou ele pode ter presbiacusia. No caso da presbiacusia, é dificuldade em ouvir sons de alta frequência. Ele não é surdo, mas ele não consegue ouvir quando você grita, ele ouve só quando você fala baixo, tá? Na hipoacusia é o contrário, você tem que falar alto para ele poder entender. Na presbiacusia, não, você vai ter que falar baixo, aí ele vai escutar, ok? A hipoacusia, como ela é neurosensorial, ela se caracteriza por uma perda bilateral ou unilateral progressiva da audição, principalmente para alta frequência, tá? Aqui, como eu falei para vocês, aqui é o crescimento do pelo, né? No ouvido, então aqui você percebe aqui que é um crescimento acentuado. Esse cara aqui é o campeão de pelo na orelha, tá? Ele ganhou ali um campeonato aí. E outra coisa que também atrapalha muito é o pelo no nariz. Aí vai atrapalhar o quê? O olfato, né? Além de você perder células olfativas, se tiver esse tufo de pelo aqui no seu nariz, vai ficar uma dificuldade demais para você poder respirar, né? Até respirar e sentir cheiro. Imagina a sujeira que deve ser isso aí, gente. Se sem pelo, né, a gente ficar sujo, imagina a questão de pelo. Nossa Senhora! E aqui a questão da audição. A gente tem um teste em que você coloca aqui, você sussurra no ouvido do paciente, chama-se teste de Whisper. Whisper. Né? Onde você faz, acho que é com H aqui. Whisper. E você sussurra no paciente, pergunta para ele assim, como é seu nome? Né? E ele vai, se ele tiver presbiacusia, ele vai responder, porque ele não consegue ouvir sons altos, mas ele consegue ouvir sons o quê? Baixos. Chama-se presbiacusia, ok? E a gente vai continuar com os órgãos do sentido, aqui no caso dos olhos, né? Que a gente tem aqui algumas características de alteração visual, que é a anoftalmia, que é o olho fundo, ou seja, você tem ali aqui a testa bem proeminente, essa parte aqui dos sinos também, mas o olho bem fundo, tá? A gente também vai ter edema de pálpebra inferior, que é a ptose, ou queda de pálpebra. O entrópio, que é a internalização dos cílios, os cílios entram para dentro. O ectrópio, que é a eversão da pálpebra, então a pálpebra ela fica para fora e começa a lacrimejar.
O halo senil, que é isso aqui, ó, isso aqui que você tá vendo branquinho aqui, ó, é halo senil, tá? Então, o halo senil é esse branquinho aqui, ó, que a gente tá vendo aqui, fechou? Então, isso aqui, branquinho ao redor do olho, parecendo um anelzinho, é halo senil, tá? Geralmente causado pelo excesso de colesterol. Quem tem colesterol muito alto vai ter halo senil. O pterígio, que é essa carninha aqui que cresce, ó, ao redor do olho, pode causar cegueira se ele chegar aqui na íris, tá? Então, isso aqui se chama pterígio, tá? Que é isso aqui, ó, pterígio, tá? Carne que cresce no olho. Além da conjuntiva ficar mais fria e friável, fina e friável. Ele vai ter uma sensação de areia nos olhos aí, tá? Outra coisa que a gente também encontra no idoso, nesse caso aí, funcionalmente, não anatomicamente, morfologicamente falando, é a presbiopia, que seria a dificuldade de ver muito perto. Então, você pega lá um livro, a gente chama que é visão da mão, né? Então, você vai aí cada vez mais aumentando a distância do livro para você poder ler. Aí tem uma hora que você não tem mais mão para poder aumentar, né? E aí já não consegue mais enxergar. Então, a presbiopia é dificuldade de ver de perto, tá? O indivíduo tem um risco maior de desenvolver glaucoma, né? Outra questão é a miose senil, que seria a redução da visão noturna e acomodação de clarões. Maior risco de descolamento de retina e redução da visão periférica e central, isso também é um fator muito importante que a gente vai encontrar aí nesse processo, né? E o comprometimento da visão espacial e aumentando aí o risco de quedas. Então, ele vai ter dificuldade de olhar, né, em 180 graus. Porque a gente, querendo ou não, você olha para frente, mas você está vendo o que está acontecendo aqui do lado direito, do lado esquerdo. Você tem uma visão de 180 graus, né? Isso vai se perdendo também à medida que a gente envelhece, tá? A gente chama de visão espacial. Então, aqui só para a gente ver, isso aqui é o ectrópio, né, a inversão da pálpebra, que acaba causando aqui, como vocês podem ver, o lacrimejamento, né, a pessoa começa a chorar, né. Aqui é o halo senil, que a gente falou, né, aqui é o halo senil, esse branquinho aqui é o halo senil, excesso de colesterol, a gordura começa a se depositar ao redor do olho. Aqui é o olho fundo, que a gente falou, né, tá vendo aqui, fica bem fundo, né. E aqui é a ptose palpebral, que eu falei para vocês, a pálpebra ela cai, tá. E aqui nós temos o entrópio, quando os cílios entram para dentro, tá vendo aqui, ó? Os cílios entraram para dentro do olho, né? Então, isso aqui é chamado de entrópio, também incomoda bastante. E vamos falar de pele e anexos para finalizar essa videoaula, tá? Então, o envelhecimento cutâneo, ele é percebido, essa é a primeira coisa que você percebe que tá velho, geralmente é o teu cabelo, tua pele. Tem um fator importante aí que é a exposição do sol, a gente chama de fotoenvelhecimento. Tá? Então, a exposição solar acaba alterando aí algumas áreas da pele. Então, por exemplo, redução do potencial proliferativo da pele, diminuição de melanócitos, das células de Langerhans, que são células responsáveis. As células de Langerhans são responsáveis pela proteção da pele. Então, é como se fossem células que produzem anticorpos na pele, tá? Então, as células de Langerhans produzem anticorpos da pele que ajudam a combater infecções da pele, tá? E também a diminuição da adesão dermatoepidêmica, que é isso aqui, ó. Você pega a pele, puxa, ó, puxou, tá vendo aqui? Soltou, puxou, soltou. Quando a pessoa envelhece, você puxa e ela demora para voltar, tá? Isso também a gente vai encontrar aí. A gente também vai ver uma diminuição da espessura da pele, que a gente chama de adelgaçamento da pele, ela fica mais fina, né? A gente também vai ver uma diminuição da celularidade, então a pele vai ficando cada vez mais seca e descamativa. Diminuição da vascularização, que vai dar um aspecto de embranquecimento da pele, também é outra coisa que a gente encontra aí na pele. Isso tudo causado pela degeneração do colágeno, que pode ser acentuado se a pessoa tomar sol. Então, quanto mais sol ela tomar, mais degeneração de colágeno ela vai ter. Isso vai acontecer tanto na parte subcutânea quanto nos anexos. Então, a gente tem uma característica muito comum na pele do idoso, que ela fica seca e descamativa. Isso chama-se xerodermia ou xerose, tá? Xerose, então, é pele seca. Isso vai fazer com que a pele fique com coceirinha, né? Então, vai ter um prurido, que pode fazer com que a pele se rompa, porque às vezes o idoso de tanto coçar acaba causando fissuras, escoriações e infecções cutâneas por conta disso. Se ele não tiver uma boa higiene nas unhas, isso vai acontecer, tá? Então, a adesão dermatoepidérmica acontece porque essas tramas aqui na pele, elas vão se
elas vão se quebrar, que você tá vendo aqui, ó. Então, as tramas aqui estão inteiras, aqui elas começam a se quebrar, tá? Então, o tempo faz isso, ok? Além de tudo, a pele começa a perder a sua adesão dermatoepidérmica e começa o quê? A cair. Quando ela cai, vem as rugas, né? Essas famosas rugas. Claro que tem uma boa responsabilidade aí da genética, tá? Então, aqui algumas alterações na pele. Aqui são manchas senis, que a gente consegue perceber aqui, geralmente pela diminuição de melanócitos, que acabam se acumulando numa área específica da pele. Aqui é a pele seca, acho que você consegue ver aqui, ó, que a pele está seca e brilhosa, chama-se xerodermia ou xerose, né? O prurido senil tem que ser bem diferenciado daquele causado por doenças como, por exemplo, se o paciente é portador de diabetes, ele vai ter um prurido senil que não é considerado processo normal. Então, você tem o processo normal de envelhecimento que vai causar pele seca e você tem o prurido senil que é caracterizado pela presença de doenças sistêmicas que vão causar a pele seca. Então, por exemplo, colestase hepática, quando ele tem lá uma alteração no fígado, gota, diabetes, escabiose, que é uma patologia, que é a famosa sarna, né? E a gente observa também no idoso a pele lisa, né, com pouca elasticidade e pouca distensibilidade. Então, a fragilidade capilar vai favorecer o surgimento de manchas na pele chamadas de púrpura senis, que não são anormais, não é violência, ele dá uma batidinha sem querer em algum lugar e acaba formando aquelas manchas senis, tá? Também chamadas de púrpura de Bateman, e geralmente a gente vai ver essas púrpuras senis na mão, no antebraço, e a gente vai encontrar também nas pernas, principalmente na parte inferior da perna aí que a gente vai encontrar a presença da púrpura senil, tá? Que não é um processo anormal, o processo normal é um processo normal do envelhecimento, tá? Além da leucodermia pontiforme, que são os pontinhos brancos que ficam nas mãos e braços, que geralmente é por atrofia de melanócito. Todos esses fatores são fatores normais que eu estou falando do envelhecimento. E no caso da leucodermia pontiforme e púrpura senil, por não ser patologia, o que ela pode causar no indivíduo só é um desconforto pela imagem corporal, tá? Então, vamos ver aqui são as púrpuras senis, ó, tá? Não é normal, isso é normal do processo de envelhecimento, né? Púrpura senil. Aqui esses pontinhos brancos é a leucodermia pontiforme,